Olá pessoal, aqui é o professor Alan Yoso e hoje eu vou trazer alguns casos inusitados que eu vivenciei na minha atuação como defensor público e trazer a solução jurídica verificada para cada um desses. É isso mesmo, peço para você deixar aqui o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar aqui a sua mensagem. Não deixe de ativar também as suas notificações para acompanhar as nossas novidades e as nossas postagens aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou o professor Alan Yoso, sou defensor público do Estado de Goiás, professor de Direito Penal e de Criminologia aqui do Estratégia Carreira Jurídica. Imagine só, você é um defensor público que atua na área criminal e de repente se depara com uma situação inusitada, algo novo, um pouco talvez engraçado, mas ao mesmo tempo sério, que exige de você uma perspicácia e uma atuação firme em prol daquele assistido. É isso que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje. Basicamente vou trabalhar 3 situações. Situação 1, um sujeito inimputável que veio falando coisa com coisa no momento da audiência de custódia. Vou contar em detalhes daqui a pouquinho essa situação. Situação 2, juiz, também numa audiência de custódia, fixa medida cautelar completamente incompatível com a realidade pessoal daquele sujeito, aplicando a um sujeito que vive em situação de rua a medida cautelar de monitoramento eletrônico. E situação 3, juiz que valora mais lá na frente, ao final do processo, na sentença, negativamente uma circunstância judicial, dizendo que o sujeito tinha uma personalidade desviada, porque simplesmente ele era músico. Isso mesmo, 3 situações no mínimo inusitadas que eu vivi na atuação prática. Claro que existem muitas outras, mas eu acredito que essas 3 didaticamente sejam bastante assertivas para você que vem se preparando para os concursos públicos das áreas jurídicas. Vamos então para cada uma dessas situações. Situação 1. Audiência de custódia. Sujeito preso por tráfico de drogas. Ele é encaminhado. Antes de iniciar a audiência de custódia, eu faço a entrevista reservada com ele. Ele olha para mim e fala: eu sou o Fazão, criador do céu, do sol e da terra. Eu criei a lua, eu criei esse mundo, eu criei você. Você existe porque eu te criei. Ou seja, basicamente ele dizia que ele era Deus e falava com tanta firmeza que ele acreditava nisso. Durante a audiência de custódia, levei a situação para o juiz. Ele demonstrou ali várias contradições na sua fala, não no aspecto ali penal, criminal do que ele venceu, mas sim da falta de incoerência. Percebia-se que o sujeito falava coisa com coisa. Ele não estava no mesmo estágio de alucinação que ele estava na entrevista reservada comigo. Ele foi um pouco mais moderado, mas nitidamente não se tratava de uma pessoa normal. Juiz, por mais que eu tenha ali batido o pé, alegado, dito para ele que aquele sujeito era evidentemente uma pessoa que tinha uma insanidade mental, chegou a olhar para mim e falar o seguinte: quem garante que ele não está fingindo? Será que ele não sabe da inimputabilidade? Está fingindo ser incapaz? E o juiz decretou a prisão preventiva dele, com base na gravidade em abstrato, que é pior, dizendo que o tráfico de drogas é um crime que causa uma série ali de problemas na sociedade. Causa, sim, uma série de problemas na sociedade. Ele tinha um ponto negativo, ele estava com uma quantidade até que significativa. E ainda que, na ausência de sua capacidade mental, ele revelou que de fato ele estava transportando a substância entorpecente. Tive que entrar com habeas corpus, tive que procurar a família, trouxe um laudo psiquiátrico atestando que se tratava de um sujeito que possuía esquizofrenia, isso mesmo. Quais as consequências jurídicas de uma situação como essa? Naquele momento não tinha muito o que fazer, era tentar angariar a liberdade dele, trazendo provas, informações que atestassem a sua inimputabilidade, para demonstrar que o juiz aplicou uma medida cautelar ali completamente desproporcional. Eu tinha 2 opções, eu podia juntar a documentação e pedir diretamente ao juiz a revogação da prisão preventiva, ou então ajuizar o habeas corpus. Eu optei a segunda via. Eu optei a segunda via porque eu acho que é importante também nós termos um papel educativo perante as autoridades judiciárias. Eu impetrei o habeas corpus, já no pedido de informações o juiz o soltou. Ele respondeu, nos seus pedidos, nas informações pedidas ali naquele momento inicial do habeas corpus e já revogou a preventiva. Lá no tribunal, a liminar não tinha sido concedida. Mas aí o juiz, reconhecendo, vendo que eu trouxe documentações que atestavam a inimputabilidade daquele sujeito,
revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas da prisão. Quais são as consequências dessa situação? Gente, mais para frente, durante a instrução processual, eu pedi a instauração de incidente de insanidade mental, especificamente em relação a ele, por mais que se tratasse de um crime envolvendo tráfico de drogas, verificava-se que ele era um doente mental, ele tinha uma doença mental, uma enfermidade mental, esquizofrenia. Ou seja, artigo 149 seguintes do Código de Processo Penal fundamenta o pedido de instauração de incidente de sanidade mental, que foi o que eu fiz. A decisão do juiz, reconhecendo a inimputabilidade após o laudo psiquiátrico, se lastreava no artigo 26 do Código Penal, o artigo que trata ali da isenção de pena, da inimputabilidade do sujeito que tem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou que não consegue se autodeterminar de acordo com esse entendimento. No caso dele, em específico, tratava-se de um sujeito que tinha uma doença mental, que fazia com que ele não entendesse o caráter ilícito dos fatos. Temos também o artigo 45 da Lei de Drogas, que não se aplicava a ele, mas caso o laudo ou o incidente de insanidade apontasse que essa deficiência decorresse do uso da dependência química, poderia-se então aplicar o artigo 45 da Lei 11.343/06, que também trata da inimputabilidade, mas é no caso em decorrência da dependência ou do uso de substâncias entorpecentes. Eventual medida de segurança está prevista no artigo 96 do Código Penal, e a depender do resultado dessa avaliação que demonstrasse eventual periculosidade ou não desse sujeito. Sendo ele perigoso, a partir desse laudo, o juiz poderia aplicar a medida de segurança de internação. A medida de segurança de internação, ali, caso comprovada a periculosidade. Caso não comprovada a periculosidade, a medida de tratamento ambulatorial. Fato 2. Esse fato é mais simples, mas é ainda mais bizarro. Sujeito, numa audiência de custódia, tem decretado em seu desfavor medida cautelar de monitoramento eletrônico. Professor, tem previsão legal, ok, mas tratava-se de uma pessoa em situação de rua. No momento em que o juiz noticiou a ele que ia liberá-lo, mas que fixaria uma medida cautelar de monitoramento, ele perguntou se era tornozeleira. Eu disse que sim. E a segunda pergunta dele foi no seguinte sentido: onde que eu vou carregar a tornozeleira? E eu fiz a mesma pergunta para o juiz. Excelência, onde que ele vai carregar essa tornozeleira se ele se ele vive em situação de rua? Vai depender de terceiro? Se ele não conseguir, então, vai dar que ele descumpriu a medida e ele vai ter revogado a liberdade provisória. E vai monitorar o quê? Recolhimento domiciliar se não tem domicílio? É uma medida completamente desproporcional. Lembremos que lá nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, nós temos que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se não só a necessidade da aplicação da lei penal para investigação ou para instrução, mas também a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e, frise-se, às condições pessoais do indiciado ou do acusado. Resultado, medida completamente desproporcional. Tive também que entrar com habeas corpus para buscar a revogação. Na verdade, a concessão da ordem e o relaxamento, porque se trata de uma medida bastante legal. Professor, mas ele não foi preso, mas ele teve a sua liberdade restrita por um monitoramento eletrônico. Perfeito? Fato 3. Esse é ainda mais inusitado. A avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. O juiz pode valorar negativamente a pena base em razão da personalidade do agente? Pode. Caso comprovado alguma coisa que esteja além do normal, além do esperado para o fato, para o delito e de um sujeito denominado homem médio. Mas o juiz elevou negativamente, considerou negativa, melhor dizendo, a circunstância da personalidade do agente, porque ele era músico. Sim, músico. O sujeito tinha uma situaçãozinha ali peculiar, disse que ele usava recreativamente maconha e que era músico. E o juiz colocou exatamente isso para valorar negativamente as circunstâncias pessoais dele. Eu confesso que não me lembro nem qual que era o crime, mas eu me lembro muito bem da sentença, da aplicação da pena, em especial na primeira fase. Qual que é a medida aqui? Desproporcionalidade. O juiz fixou ali indevidamente a circunstância judicial para uma situação que não trazia em concreto algo que estava além da tipicidade, além das circunstâncias e além da personalidade de um sujeito tido como homem médio, e recorri em apelação, obviamente, porque se tratava de sentença. Tive a sentença provida, tive o recurso provido e o acórdão reformou a sentença para considerar a circunstância negativa.
É isso, meus amigos e minhas amigas, que vocês enfrentarão no dia a dia de vocês. Na defesa, a gente ainda fica mais indignado. Espero que você não cometa os mesmos erros na hora de decidir caso o seu concurso seja a magistratura. Espero também que não tenhamos mais que nos indignar com situações tão bizarras como essas que a gente vê no dia a dia. Mas é isso. Quis compartilhar aqui com vocês, trazendo uma situação inusitada e uma solução jurídica para ela, para que você possa ali ter conhecimento empírico e também conhecimento jurídico. Beijos e abraços, não deixe de ativar as notificações, de dar o like no nosso vídeo e deixar o seu comentário. Forte abraço e até a próxima.